pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como chegar no semanal de One Piece, tanto o anime como o mangá. E será que é possível? É sim, e nesse vídeo eu vou te explicar tudinho. Então já compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês que estão querendo assistir One Piece, mas está com preguiça, porque existem atualmente mais de 950 episódios do anime e o mangá já tem 997 capítulos. É muita coisa. Não é de se estranhar que uma pessoa não queira consumir todo esse conteúdo. Mas no vídeo de hoje eu vim aqui te explicar uma forma mais rápida, prática e bem resumida de como você chegar atualmente aí nos episódios e nos capítulos, e tudo isso dentro de um mês. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like para poder fortalecer. Não esquece de compartilhar. Me segue lá no meu Instagram, @nandageek, e bora lá. Não há dúvidas que o One Piece é uma das maiores e melhores e mais famosas obras. E prova disso é que o One Piece move o Japão. E no dia que o One Piece acabar, o Japão também acaba. E o anime, ele tem 952 episódios até o momento que eu tô gravando esse vídeo. E o mangá tá no seu capítulo 997, faltando 3 capítulos para o tão esperado capítulo 1000. E não tem capítulo de One Piece aí na próxima semana, e isso acaba aumentando uma dúvida. Será que o Eiichiro Oda vai conseguir lançar o capítulo 1000 ainda em 2020? Mas que tal você acompanhar e ler o capítulo 1000 quando lançar, já sabendo de toda a história? O grande gancho, na verdade, foi a Netflix ter trazido a primeira temporada dublada. Então muitas pessoas que não conheciam a obra e que tinham preguiça de maratonar essa quantidade enorme de episódios, acabou assistindo esses 61 episódios que a Netflix lançou, e muita gente gostou. Então muita gente só conheceu a obra por causa da Netflix. Mas e aí, depois desses 61 episódios, né? Existem, quase 900 episódios. É muita coisa e não é qualquer pessoa que vai animar. E mesmo que você pule alguns fillers, não vai diminuir tantos episódios. E deu muito trabalho para poder fazer esse vídeo, porque eu tive que assistir o anime e ir anotando os episódios que eram relevantes para a história e os episódios que não eram relevantes, que você não precisava assistir. E no final de tudo isso, vocês vão perceber que desses 950 episódios, vocês podem pular mais da metade de episódios de One Piece, economizando aí um total de aproximadamente 10.000 horas, 423 minutos. É muita coisa, né? Pega uma folha de caderno e vai anotando os episódios aí. Por mais que eu vou colocar aqui na tela e aí você pode tirar print, mas se você for que nem eu, quando você pesquisar por esses prints, você não vai achar. Então anota numa folha de papel para poder ficar mais fácil para você. Eu vou dividir o One Piece em 3 partes. A primeira parte vai do episódio 1 ao 336. A parte 2 vai do episódio 337 até o time skip. E a parte 3 vai do time skip até os episódios que estão acontecendo atualmente. Como eu falei, eu vou dividir o One Piece em 3 partes. E ao decorrer dessas partes, eu vou sugerindo alguns vídeos ao decorrer do vídeo, porque ao invés de você ver 6, 7, 10, 14, até 20 episódios contando a história de um personagem ou contando uma certa coisa que aconteceu, você pode resumir tudo isso vendo apenas um vídeo de 6, 7 ou 8 minutos no YouTube, que tem todas as informações ainda com as imagens que você precisa saber para poder entender tudo isso, se é que vocês estão me entendendo. A primeira parte vai do episódio 1 ao 336, e que tal desses 336 episódios da primeira parte você pular 325? Como assim? Não me entendeu? A Toei Animation, que é o estúdio responsável por fazer o One Piece, ao decorrer dos anos eles foram fazendo alguns filmes compilados. O que é um filme compilado? É quando você pega o arco de um certo anime e resume todo aquele conteúdo de um arco em um filme de 1h30, 1h40 minutos. E isso é muito comum no mundo dos animes, como já aconteceu com Haikyuu, com Shingeki no Kyojin e até mesmo em Fairy Tail. E em One Piece, a Toei Animation fez a mesma coisa. Ela pegou os 4 primeiros arcos de One Piece e compilou em filmes de aproximadamente 1h40 minutos. E agora eu vou explicar a sequência dos filmes que você tem que ver. A primeira saga de One Piece é a saga de Ash Blue, que vai do episódio 1 ao episódio 61. Mas como esse arco já tá na Netflix, eu recomendo que você assista pela Netflix, e mesmo que você não tenha Netflix, pode assistir aí em qualquer outro aplicativo pirata, tá? Que eu sei que tem, mas isso é feio, mas tem mesmo, é verdade.
Porque a Netflix, ela fez o One Piece, né, com uma animação muito mais atualizada. E esses filmes também são feitos com uma animação mais atualizada, de 2011 pra cá. Então o primeiro filme é esse, que é o episódio aí de East Blue. Então caso você não queira perder tempo assistindo esses 60 episódios e queira, tipo, você pode assistir o filme. E o segundo filme que você tem que assistir é o filme 8, que é o episódio especial de Alabasta. O arco de Alabasta, ele é um arco muito grande, que vai do episódio 61 ao 130. E o filme, ele adapta mais ou menos do episódio 90 ao 130. Então ele pega mais o clímax do arco. Então o One Piece é um anime muito grande, muito arrastado, com muito desenvolvimento de personagens figurantes, que provavelmente você nunca mais vão ver eles na vida. Então você faz o seguinte, eu vou deixar aí embaixo o primeiro vídeo pra vocês, que é o vídeo que conta a história do Chopper, que é um novo membro do Chapéu de Palha, que vai entrar ali bem no começo do arco de Alabasta, mas no filme não vai mostrar, porque vai por mim, esses primeiros episódios do arco de Alabasta não tem nada de bom. Então primeiramente você vai ver o filme de East Blue, depois você vai ver o vídeo do Chopper, que conta a história do Chopper, e também tem um filme especial do Chopper de 1 hora e 40 minutos, caso você queira assistir. Mas eu recomendo que você assista o vídeo, ele deve ter uns 6 minutos, 7 minutos no máximo, e você vai descobrir toda a história do Chopper. E depois que você assistir o filme de Alabasta, você vai assistir o vídeo da Nico Robin. Nico Robin, ela é uma personagem muito importante, só que ela é mais desenvolvida nos próximos arcos, mas ela já entra pro Chapéu de Palha depois do arco de Alabasta. Então é importante que você conheça a personagem já, né? E já entenda quem ela é, porque que ela é importante, toda a relevância dela. Pra quando você for assistir o terceiro filme, que é o filme de Scalpia, você já saber o que ela tá fazendo lá e por que ela tá lá e quem é ela. Que é o filme de Scalpia, onde compila todo o arco lá da Ilha do Céu, que é muito bom. E aí depois vocês podem ir direto assistir o episódio de Mary, que é onde compila os arcos de Walter Seven, não sei se eu falei certo, e Enies Lobby. E esses dois arcos, eles são focados na Robin, lembra? Mas aí vocês já vão ver o vídeo da Robin, já vão saber quem ela é e toda a importância dela e tudo mais. E esse filme, o episódio de Mary, ele é contado como se fosse o Soap contando uma história. Então no começo do filme vai mostrar o Chapéu de Palha ali com outros membros, um pouco mais velha, e no novo navio. Então isso aí eu comecei só para poder aumentar a sua curiosidade e tudo mais para os próximos arcos. E esse filme, ele vai até o episódio 312. Então nesses 4 filmes que você assistiu, você resumiu 312 episódios de One Piece. E aí depois você já pode começar a ver o anime do episódio 313 ao 316, 7 ao 319 são episódios fillers, então não tem por que você ver. E aí você pega vendo do episódio 320 ao 325 e do episódio 326 ao 336 também é filler, que não tem ligação nenhuma com a história. Então depois de você ver 4 filmes de 1 hora e 40 minutos, mais 2 vídeos aí de 6 a 8 minutos, e esses filmes você podem ver em um dia. Então em um dia você pode resumir 336 episódios de One Piece, já é um avanço. Se você tivesse assistido esses 336 episódios, você teria ali visto mais ou menos 6.470 minutos, só que ao invés disso você vai ver uns 230 minutos. Você vai economizar um total de 103 horas. E você não precisa se preocupar se você achar que vai ter um personagem que não apareceu de novo e que ele não foi tão desenvolvido, ainda mais em relação aos vilões, porque todos os personagens, a maioria deles, tá? Não são todos, que foram apresentados e que tiveram um certo foco nesses arcos passados, eles vão aparecer de novo lá no arco de Marineford, e quando eles aparecerem, o próprio anime vai fazer uma compilação de tudo o que aconteceu entre esse personagem e o Luffy. Então vocês não vão ficar perdidos. No arco de Marineford, todas as suas dúvidas vão ser resolvidas. E a segunda parte de One Piece, ela começa ali no episódio 377, e o primeiro arco é o arco de Thriller Bark. Sempre que você for pesquisar quais são os piores arcos de One Piece, Thriller Bark vai estar lá em primeiro ou em segundo lugar. Então, assim, eu meio que concordo, porque é um arco onde não tem vilões convincentes, onde não tem personagens convincentes, onde geralmente quase não tem nada de bom, porque o vilão, ele é apelão demais da conta e o poder dele é totalmente sem lógica, e de todas as formas você acaba não conseguindo entender o que tá acontecendo. Então, caso você não queira assistir esse arco, você não vai perder muita coisa. Mas existem 2 coisas assim que acontecem bem no final do arco que são bem interessantes. A primeira é sobre o Zoro e a segunda também é sobre o Zoro. E se você quer descobrir o que é, vai em mim que eu vou te falar quais são os episódios selecionados que você tem que assistir. O
primeiro episódio que você vai assistir é o episódio 339, que é quando o pessoal do Chapéu de Palha chegam nessa ilha e conhece o Brook, um personagem super esquisito. E aí vocês podem pular direto pro episódio 349. E depois vocês pulam pro episódio 368. Aí vocês pulam direto pro episódio 349. E depois vocês pulam pro episódio 368 e assistem até o episódio 377. E aí vocês assistem o episódio 381. E fim do arco de Thriller Bark. E aí eu vou recomendar um outro vídeo pra vocês, que é o vídeo que conta a história do Brook, desse personagem esquisito que eu falei, porque no anime é contado, e ele é contado no episódio 381 ao 384. Então você vai acabar resumindo, tipo, 1 hora e pouquinho de episódio num vídeo de 6, 7 minutos, tá bom? E o próximo arco é o arco do arquipélago de Sabaody, que é o início da saga de Marineford. Que saga! O arco do arquipélago de Sabaody, ele é um arco pequenininho, então você pode ver todos os episódios, que não vai ocupar muito tempo. O próximo arco é o arco de Amazon Lily, que é a Ilha das Mulheres. Mano, é um dos melhores arcos, um dos arcos mais engraçados. Os episódios 418 ao 421 são fillers, mas esses fillers, eles fazem todo sentido para a história, porque eles mostram coisas, histórias, paradeiros sobre os Mugiwara. Então faz todo o sentido que você assista esses fillers. E no episódio 422 começa o arco de Impel Down. Esse é um dos melhores arcos do anime, então se você quiser assistir esse arco completo, você pode assistir, mas esse arco acaba dando origem ao próximo arco também. Então as coisas que acontecem nesse arco, eles são bastante falados e comentados e mostrados o tempo todo no próximo arco, tipo, para poder fazer sentido, para que você não esqueça. E também no final desse arco de Impel Down existem 2 episódios fillers, aonde mostra toda a trajetória do Luffy até aquele momento e toda a trajetória do pessoal da Marinha até aquele momento. Então se você quiser pular vários, eu ia falar muitos, todos os episódios de Impel Down e assistir só esses 2 fillers, você pode, porque não vai fazer muita diferença em relação à história, porque tudo que você vai ver ali, que você tem que saber, vai ser, tipo, resumido nesses 2 episódios. E se você quiser assistir, você assista do episódio 422 ao 425, e aí existe alguns episódios fillers, então você pode pular pro episódio 430 e assistir até o 456. Fica aí a dica. E o arco de Marineford começa no episódio 459 e vai até o episódio 489. Então esse arco, ele é um arco muito bom, tipo, então assiste tudo. Então, como eu falei, todos os personagens que apareceram lá na primeira parte, principalmente os vilões, que talvez você ache que eles não tiveram foco, eles vão ter um foco durante essa guerra e sempre vai ser falado, olha, fulano passou pelo Chapéu de Palha, fez isso e agora ele tá aqui. Então vai ser sempre relembrado, você não vai estar perdendo nada, tipo, a Guerra de Marineford é a resolução de todas as suas dúvidas em relação aos personagens que vocês viram lá do episódio 1 até o episódio da guerra. O arco pós-guerra vai do episódio 490 ao 416. Os episódios 497, 498, 499 e 506 são episódios fillers, não tem no mangá. Mas, mais uma vez, o anime fazendo um trabalho melhor que o mangá, porque acaba explicando toda a postura que o Ace teve em relação à guerra, tanto no começo e no final dela. É só você prestar atenção que você vai falar, então aconteceu isso com ele por causa disso, porque ele sempre foi assim. E o episódio 506 é um episódio onde mostra, tipo, basicamente o Chapéu de Palha e como o mundo meio que vai ficar depois de toda essa guerra. É filler, mas faz total sentido com a história, então assista. Mas de qualquer forma, no caso, você assistiu 130 episódios e teve um total economizado aí de 620 minutos, que dá um total basicamente de 11 horas. E juntando as horas da primeira parte e da segunda parte, até agora você economizou 113 horas de episódios assistidos de One Piece. E isso é muita coisa. A terceira parte de One Piece começa lá no episódio 517. E o primeiro arco é o arco da Ilha dos Homens Peixe. Então preste atenção, anota, porque você vai pular vários episódios e vai assistir um episódio, pular vários episódios, assistir um episódio, porque esses episódios que você pula é tudo enrolação de figurante. Ninguém quer saber a história sobre figurante, porque eles não vão aparecer
nunca mais de novo no anime. Então eu assisti, eu falei, não, esse episódio eu tô descartado, não, esse episódio tem que assistir, e eu anotei, então anota aí também. Episódios 517 ao 521 faz parte de um pequeno arco muito engraçado, sabe, em relação aos Mugiwara, depois de 2 anos, né, porque teve o time skip, onde eles se reencontram e tal, e é muito engraçado mesmo, e se você quiser pular, você pode pular direto pro episódio 522, mas eu assisti e gostei muito, então eu recomendo que você assista. Os episódios que vocês terão que assistir do arco da Ilha dos Homens Peixe é o 522 e 523, e aí você pula pro 527, pula pro 533, pula pro 537, nos episódios 540 ao 548, conta a história de um tal de Tiger, que foi um homem-peixe muito importante que invadiu Impel Down e tudo mais. Então, se você vê o arco de Impel Down, você provavelmente vai saber quem é esse personagem e qual a importância dele. Então, o Oda, ele tá ligando um acontecimento lá no arco de Impel Down com um acontecimento do arco da Ilha dos Homens-Peixe. Mas caso você tenha pulado, tipo, todo o arco de Impel Down, como eu falei que você pode, aí você assiste do episódio 540 ao 548, que é a história desse Tiger, aí você pode pular diretamente pro episódio 554, e aí você assiste até o episódio 574. Então, isso é pra vocês verem o tanto que esse arco da Ilha dos Homens Peixe é grande, e tem arco muito maior que ele. E o próximo arco é o arco da Ilha de Punk Hazard. Esse é um arco que também vou deixar a sua escolha, se você quiser assistir ou não. Porque esse arco de Punk Hazard, ele é um arco muito importante que dá sequência direta ao próximo arco e o atual arco de Wano. Então, todos os acontecimentos que teve nessa ilha de Punk Hazard foi o que impactou e acabou causando os conflitos dos próximos arcos. Então, nos próximos arcos, o que aconteceu em Punk Hazard vai ser mostrado e vai ser falado o tempo todo. Então não tem a necessidade de vocês verem esse arco, porque o que vocês iam assistir esse arco para ter as informações, vocês já vão ter essas informações importantes de qualquer forma. A única coisa que vocês têm que saber em relação a esse arco é que vai ter um menino chamado Mononosuke e ele vira um dragão pequeno sempre que ele tem medo. Mas quem é esse garoto? Ninguém sabe e só vai ser explicado no arco de Wano. Então a única coisa que você tem que saber é que tem esse menino, ele vira um dragão e pronto. Porque quando você estiver vendo, virou um dragão, então é porque ele vira um dragão porque ele tem medo. Também vai ser explicado, mas é porque eu achei relevante explicar. Então, e em Wano vai ter alguns episódios recapitulando todas as coisas que aconteceram nesse arco de Punk Hazard. Então, ele é um arco que não tem necessidade de você ver, a não ser que você queira mesmo ter tempo. Mas se você quiser pular, como eu tô falando pra você pular, você pode pular. E o Jinbe, ele vai falar uma coisa aí no final desses episódios da Ilha dos Homens Peixe, que é sobre essa própria ilha. Então, você vai saber que metade dela é de fogo e metade dela é de gelo. O Jinbe já falou por que isso aconteceu. Então não tem necessidade de você ver esses episódios para descobrir por que essa ilha ficou assim, sendo que o Jinbe já resumiu tudo pra você. E vai ter vários outros episódios em relação a esse arco mais pra frente. E aí você assiste o episódio 623 e do 625 ao 629, que é onde vai explicar a aliança do Luffy e do Lau. A aliança pirata do Luffy e do Lau. Sempre que eu falar pra vocês pularem os episódios, vocês sempre assistam um resuminho, assim, sabe? Do começo do episódio. Porque vai estar meio que explicando, mas não tem necessidade de você ver os episódios que você já pulou, entendeu? Porque você não vai estar perdendo nada, eu te asseguro isso, tá? O próximo arco é o arco de Dressrosa, que com certeza é um dos melhores arcos de One Piece. Você pode perguntar aí, pesquisar quais são os melhores arcos de One Piece. Dressrosa sempre vai estar. Só que tem um problema, ele é um arco grande, com mais de 100 episódios e tem muito desenvolvimento de figurantes, mais uma vez os figurantes que você nunca mais vai ver eles. Isso é incrível o que o Oda faz desenvolvendo personagens, mas pra quem tá com pressa, isso acaba sendo um cocô. E aí o arco de Dressrosa começa basicamente no episódio 629 e vai até o episódio 746, então pra você ver, foram mais de 100 episódios. Então, tipo assim, os episódios que você não viu em Punk Hazard, você vai acabar vendo em Dressrosa, porque vai estar, tipo, tudo ligado, entendeu? Então, você assiste o arco de Dressrosa, porque com certeza é um dos melhores arcos que vale a pena. Nanda, mas tem como só assistir alguns episódios? Tem! Então, você vai assistir os episódios 629 ao 636, e aí você pula pro episódio 739 e assiste até o episódio 746. Os episódios 747 e ao 750 são episódios fillers, não tem ligação nenhuma com a história. E no final desse arco vai acabar resumindo tudo o que aconteceu, vai mostrar a luta do Luffy com o Doflamingo, que é sensacional, mas, tipo assim, você pulou o arco de Punk Hazard, vale a pena você assistir esses 115 episódios do arco de Dressrosa.
E o próximo arco é o arco da Ilha de Zou, que é do episódio 751 ao 779, e tem muito desenvolvimento de figurante. É basicamente uma ilha que fica nas costas de um elefante que tem que andar por 1000 anos, e nessas costas do elefante tem uns tal de minks, mas a origem desses minks, desses bichos lá, digamos assim, pessoas que moram nas costas desse elefante, elas não são explicadas, elas só vão ser explicadas completamente no próximo arco, que é o de Holy Clay, mais ou menos, mas vai ser bem mais desenvolvido só no arco de Wano. Então, assim, esse arco da Ilha de Zou, ele é um arco também que nem Punk Hazard, não tem tanta relevância, entendeu? É só, tipo, pra passar de um arco pra dar início a outro. Se você quiser pular os episódios que não tem nada de interessante desse arco, os episódios que você tem que assistir são 751, 752, 763, aí você pula pro episódio 766, 770, 771, 772 e 776. Esses são os episódios que vão ter um pouquinho de relevância, porque eles vão fazer uma ligação direta com o próximo arco, que é o arco de Holy Clay. Acho que nem sei se é assim que fala. O arco de Holy Clay, ele é o meu arco favorito, porque ele é um arco focado no meu personagem favorito de One Piece, que é o Sanji. Mas ele não é um arco onde acontece muita coisa, onde tem desenvolvimento de personagens e tudo mais, entendeu? Ele é um arco muito raso. E o resumo do arco de Holy Clay, que caso você não queira perder mais de 100 episódios assistindo esse arco, vai estar no próximo arco, que é o arco da Reverie, aonde vai ter episódios, né? Tipo, vai ter personagens contando a história do Chapéu de Palha desde o começo, basicamente desde depois do time skip. Então, todos os arcos, todas as histórias, todas as coisas que aconteceram depois do time skip vão ser recapituladas, vão ser compiladas, vão ser contadas de novo de uma forma muito mais rápida nesse arco de Reverie. Resumindo, caso você não queira assistir nenhum episódio de One Piece, você assiste o episódio de Reverie e já passa direto pro arco de Wano, entendeu? Pulando 877 episódios. Ele desenvolveu alguns personagens do Chapéu de Palha no arco de Dressrosa, e a outra metade só vai ser desenvolvida no arco de Holy Clay, inclusive o Sanji. Mas, como eu falei, vai ser um arco focado no Sanji, na família dele, no passado dele e no Bow. E também é onde tem a luta do Luffy contra o Katakuri, que também é eleita uma das melhores lutas aí, mas se você quiser assistir, você assista. Mas eu não acredito que vale a pena você assistir, caso você não goste do Sanji e tudo mais, e esteja com pressa, eu não acredito que vale a pena você assistir todo o arco de Holy Clay, simplesmente para poder ver a luta do Luffy e do Katakuri, que dura, eu acho, uns 30 episódios. Caso vocês queiram dar mais rápido ainda, vocês ignorem esse arco e pulem diretamente para o episódio 877, que é onde começa o arco da Reverie. E esse arco da Reverie, ele vai do episódio 877 ao 890. E aí, depois do episódio 890, você chega finalmente no arco de Wano, que é o arco que tem ligação direta com o final. Então, se eu não me engano, eu acho que são 62 episódios que já tem. E aí, paciência, você assistir esses 62 episódios. E aí eu te pergunto, quanto tempo você demora para poder assistir esses 62 episódios? E após você terminar de ver todos esses episódios do anime, por exemplo, você terminou os episódios do anime no episódio 954. Então, você começa a ler o mangá no episódio 955. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, quanto tempo você demora para poder ler uns 60 capítulos do mangá, que tem 13, 14 páginas? É bem rápido, não é? E depois de tudo isso, agora eu vou falar quanto tempo você economizou. E só para matar todas as dúvidas e para relembrar tudo que você acabou de ver, eu vou te recomendar esse vídeo de meia hora do canal Mangaquê, onde ele faz um resumão completo do episódio 1 ao 890 de One Piece. No fim de tudo, você vai ter assistido 387 episódios de One Piece, mais 4 filmes, mais 60 episódios do arco atual. Isso dá um total de 449 episódios. Então, você, desses 950 episódios e tudo mais, você acabou pulando 503, economizando um total de 10.000 horas, 423 minutos, ou seja, 151 horas economizadas de conteúdo de One Piece. Fala se isso não é uma mão na roda pra vocês. E aí, mais uma vez eu pergunto, quanto tempo vocês demoram pra poder assistir 449 episódios de um anime? E esse foi o vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para as pessoas que têm preguiça de assistir One Piece. E qualquer dúvida, deixe embaixo nos comentários que eu esclareço suas dúvidas para vocês. Ou me chama lá no direct do meu Instagram, @nandakik, que eu esclareço algumas coisas para vocês. E após todos esses episódios que você assistir, não esquece, até o episódio 890, não esquece de ver o vídeo do canal Mangaque, ou simplesmente assiste o vídeo do canal Mangaque e pula pro arco de Reverie e pronto. Você vai ter um resumão completo aí e tudo mais. Porque o arco de Wano é um arco ligado diretamente com o final de One Piece. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.